Ora, sexta-feira, meus amigos, dia 5 de junho, altura para falarmos aqui um bocadinho de mercado. Deixem-me só dizer uma coisa, eu normalmente nunca vos digo para subscreverem o canal, mas alertaram-me que faz diferença. Portanto, não vou dizer muito, nem vou dizer muitas vezes, nem vou dizer em todos os episódios, porque eu sou muito consumidor do YouTube e fico irritado quando dizem para eu subscrever, mas eu vou-vos dizer uma vez. Subscrevam o canal do 00 e podem ver o nosso conteúdo, temos montes de conteúdo. Portanto, subscrevam. E pronto, está feito. No que diz respeito ao mercado, vamos começar a falar de Pavlidis, isto porque o Besiktas parece que não desiste da contratação do internacional grego e a imprensa da Turquia avança mesmo a possibilidade, ou avança mesmo a certeza de que o Besiktas avançou com uma proposta de 20 milhões de euros junto do Benfica para a contratação do Pavlidis. Parece-me pouco, diria que não se chegará para levar Pavlidis, mas é essa a informação que vem da Turquia, que realmente chegou essa proposta, e a informação que existe também é que realmente o Besiktas não vai desistir para já do Pavlidis. Diria que por 20 milhões de euros não parece muito provável, mas nunca se sabe, até porque o Benfica provavelmente vai entrar aqui numa nova era, com a questão do Marco Silva, certamente vão querer fazer aqui uma reformulação ao plantel e pode dar-se aqui o caso do Pavlidis estar no mercado. Seja como for, estamos a falar de um jogador que em 2 épocas de Benfica marcou 60 golos, literalmente divididos por 30 golos em cada temporada. Tem, ao serviço do Benfica, 110 jogos, 60 golos marcados, números realmente impressionantes aqui para o Pavlidis, ainda junto a isto 17 assistências. Seja como for, há esta informação vinda da Turquia, são 20 milhões de euros pelo Pavlidis. Não parece provável, estamos a falar de um jogador que na altura quando o Benfica contratou pagou cerca de 18 milhões de euros e ele ainda tem contrato até 2029 e não esquecer, cláusula de rescisão de 100 milhões de euros. Pavlidis, tinha-me dito que ele tinha feito um golo na Suécia, afinal não. Na Suécia, desculpem, pela Grécia contra a Suécia, mas afinal não marcou. Bem, vamos saltar para o Sporting, isto porque a capa de um dos jornais, já não sei se é Bola ou só Record, um dos dois, avança a possibilidade do Milan querer o Gonçalo Inácio, o internacional português, que estará com a seleção nacional no Campeonato do Mundo, é um dos capitães do Sporting, uma das referências da equipa de Alvalade, apesar de ter apenas 24 anos. Fala-se aqui da possibilidade do Milan avançar para a contratação do jogador. O Sporting só aceita sentar-se à mesa por 40 milhões de euros. Parece-me um valor mais ou menos justo pelo Gonçalo Inácio, apesar dele ter uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros. Estamos a falar de um jogador que tem contrato até 2030 ainda, dispensa totais apresentações, titular do Sporting desde 2020, 2021, é um dos jogadores que fez parte das 3 equipas que foram campeões nacionais pelo Sporting, 2 com o Amorim e depois a outra com Amorim, João Pereira e o Rui Borges. O Inácio tem estado nestas conquistas todas, tem também 2 taças da Liga, tem também uma supertaça, uma taça de Portugal e fez também parte da equipa que ganhou a Liga das Nações por Portugal, não a primeira, a segunda. Seja como for, Gonçalo Inácio então poderá estar aqui na agenda do Milan. Falamos de um defesa central esquerdino, ótima qualidade de passe, ótima qualidade na saída de bola, tem algumas dificuldades quando o jogo vai para uma vertente mais física, mas no sentido de uma equipa grande que gosta de jogar subida, precisa de um central que consiga desbloquear aqui algumas linhas com 1 ou 2 passos, até no próprio passe longo. Parece-me um jogador extremamente interessante para qualquer equipa. Eu gosto do Inácio, não sei até que ponto é que ele poderá vingar numa grande equipa. Por exemplo, Inácio na Premier League acho que pode ter algumas dificuldades. Numa equipa como o Milan poderá ser mais apelativo para ele. Mas é o que é isto. O futuro nos dirá o que é que vai acontecer ao Gonçalo Inácio. O que é certo então é que fala-se aí da possibilidade dele rumar ao Milan. Sporting estabeleceu a fasquia nos 40 milhões de euros. 2 jogadores para o Sporting Clube de Braga e cada um com um nome mais difícil que o outro. Vamos lá então. Vamos começar aqui com o Denis Uzanbazic. Espero estar a dizer isto bem. Denis Uzanbazic. Quem é Denis Uzanbazic? É um jogador que pertence ao Colónia e, ao que tudo indica, está fechado. Isto a imprensa alemã avançou esta informação e, entretanto, já há aqui uma espécie de confirmação que realmente sim, o Sporting Clube Braga vai contratar este médio centro internacional pela Bósnia. Está no Colónia já há muitos anos. Já foi titular no Colónia. Este ano passou um bocadinho ao lado, 16 jogos, mas é um jogador que ainda tem uma margem grande de crescer.
24 anos, o Sporting Clube Braga vai avançar para a sua contratação. A informação que temos é que é um valor muito baixo, com o Colónia a ficar com 50% do passe do jogador. Porquê? Porque é um jogador que está a entrar no último ano de contrato e, portanto, pouco espaço no Colónia, poderá saltar aqui para o Sporting Clube Braga, e o Colónia mantém aqui uma percentagem do passe. Há duas informações. Há a informação que são 50%, há a informação que não chega a tanto, portanto vamos ter que esperar aqui mais 1 ou 2 dias para perceber. A informação que existe é que para já está fechado. O jogador, falamos, como eu disse, um médio que na temporada 24-25 fez 35 jogos pelo Colónia. Este ano fez apenas 16. Não esquecer que o Colónia na temporada passada estava na segunda divisão alemã, ganhou a segunda divisão alemã, e este ano estava na primeira divisão. Portanto, aqui vamos chamar Dennis, aqui o Dennis acabou por não ter tanta preponderância na equipa na primeira divisão, na Bundesliga, do que teve na segunda divisão na Alemanha. Portanto, vamos ver, o Sporting Clube Braga tem esse reforço, e fala-se também aqui de uma jovem promessa uma promessa do futebol argentino. Sim, é jovem, tem 20 anos. Claro que é jovem, eu com 30 e tal, estou aqui a dizer que o homem de 20 não é jovem, claro que é jovem. Falamos de Santiago Lendcina. Santiago Lendcina, que é um médio, é um jogador que atua pelas faixas, pertence aos quadros do River Plate, já jogou pela equipa principal do River Plate muitos jogos, já há alguns anos que faz parte da equipa principal do River, tem alternado também com a equipa de reservas, e é um jogador de quem se fala, a imprensa argentina diz que está fechado na equipa do Braga, empréstimo com uma opção de compra. É um jogador que tem uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros, ainda não atingiu os níveis que se imaginou quando apareceu nas camadas jovens do River, mas é um jogador também internacional jovem pela Argentina. Portanto, é um jogador em quem ainda há alguma esperança para se afirmar no futebol internacional, neste caso no futebol português. O Braga, segundo a imprensa argentina, vai avançar então para o empréstimo deste jogador com uma opção de compra. Falamos então de Santiago Lendcina. Santiago Javier Lendcina é um médio, é um esquerdino. Eu já vi alguns vídeos dele, pareceu-me interessante, mas isto nos vídeos toda a gente parece interessante, até o Piccini parecia um Maradona. Aqui o Santiago Lendcina poderá ser um ótimo reforço para o Braga, que, como sabemos, não teve o Braga teve uma época um bocadinho estranha, porque se pensarmos na ideia que o Braga fez o maior investimento sempre e muito rapidamente perdeu qualquer tipo de possibilidade de lutar pelo pódio, se calhar, e não ganhou nenhuma taça interna, podemos dizer que a época foi um falhanço. Porém, chegou às meias finais da Liga Europa, portanto acho que é um misto aqui, né? Estou curioso para ver o que é que a equipa poderá fazer para este ano, se vai manter o investimento. Há aqui algumas posições que vão precisar de ser reforçadas, nomeadamente a questão dos centrais. Não só já era um problema, como se pensarmos que Barisic está lesionado ainda e aparentemente poderá não começar a época. Também há a questão do Niakate, que esse aí se calhar nem joga para a próxima época, teve a tal ruptura do tendão daqueles. Vão precisar, e portanto e o Braga está sempre atento a estes jovens, não é? Os Embasites, Lendcina, todos jogadores que podem realmente ser peças não só de presente, mas também de futuro para a equipa do Braga. Acho que também precisa de um avançado, porque Paulo Vítor para mim é um avançado tremendo, mas não é aquele número 9 goleador. E eles precisam de fazer um upgrade aqui ao Fran Navarro. Bem, vamos ver o que é que o Braga vai fazer. Estou muito curioso para ver o mercado que o Sporting Clube de Braga vai fazer neste verão, neste lançamento de época. Já que estamos no Minho, vamos descer aqui um bocadinho até Famalicão, isto porque aparentemente o Famalicão está muito perto de garantir Georgios Koutsias. Quem é Georgios Koutsias? É um ponta de lança que pertence aos quadros do Lugano, na Suíça. Na temporada passada, 36 jogos, 6 golos e 3 assistências. Tem apenas 22 anos e a imprensa daquele país avança essa possibilidade, avança que realmente as negociações estão avançadas entre o Famalicão e o Lugano, com o Famalicão a pagar cerca de 2 milhões de euros para ter aqui este ponta de lança, Georgios Koutsias. Realmente temo que possa ser um mercado muito complicado em termos de nomes, mas é o que é. Ora bem, aqui o nosso Georgios está no Lugano há 2 temporadas. Ele chegou a pertencer a uma equipa norte-americana, o Chicago Fire. Está no Lugano já desde a temporada passada, portanto 24-25.
não é um ponta de lança aqui pelos números que eu tenho aqui à minha frente, tenha muitos golos. A melhor época dele foram 8 golos no Lugano. Não conheço, confesso, portanto vou ter de conhecê-lo aqui um bocadinho melhor. Se bem que o Famalicão, se há uma coisa que o Famalicão sabe, é ter avançados que não marcam muitos golos, porque no ano passado, com exceção do Zabiri, seja o Elisor, seja o outro que agora me está a faltar o nome, foram todos muito pouco prolíferos no que diz respeito a golos. Vamos ver o que é que vai acontecer. Falamos então aqui, como eu disse, deste ponta de lança que é internacional, jovem pela Suíça, nunca jogou pela equipa principal, pela Suíça, desculpem, pela Grécia, nunca jogou pela equipa principal, mas vamos ver o que o jogador é que nos espera aqui, o Georgios Koutsias. O que é certo é que o Famalicão estará prestes a pagar 2 milhões de euros. Mantemos-nos no Minho, mas agora subimos até Barcelos. Porquê? Porque o Luís Esteves certamente vai ter um mercado agitado, tanto o Luís Esteves como o Gil Vicente. O Luís Esteves fez mais uma época muito boa, aliás, se calhar foi a melhor época da carreira. Na altura, quando ele foi contratado a custo zero pelo Nacional, estranhei ter sido tão fácil, entre aspas, fácil ao Gil Vicente contratar o Luís Esteves. É um jogador que defensivamente não é propriamente um jogador de grande evidência, mas ofensivamente 4 golos, 8 assistências, teve jogos brilhantes, especialmente na primeira metade da temporada, quando realmente o Gil Vicente estava on top, mesmo com o Pablo, com o... Curiosamente, antes daquela malta ir para a Taça das Nações Africanas, o Conan e o... Está-me a faltar outro, não, porra? E o Boato, o Boato, exatamente. O Boato... Estava aqui a ver, né? Que engraçado. Não tinha noção que o Conan já tinha 30 anos. Fui agora surpreendido. Desculpem, Elimbi. Era o Elimbi que eu queria dizer, o francês, o Boato também, o Conan pela esquerda. Portanto, nessa fase onde a equipa realmente esteve muito bem, o Luís Esteves evidenciou-se e chegou a ser aí, até para Fantasy, um jogador extremamente importante. O que é certo é que fala-se aqui da possibilidade do PAOK avançar para a contratação do médio. Também se fala de clubes da Arábia, portanto vamos ver o que é que vai acontecer aqui com o Luís Esteves. Certo é que aos 28 anos se calhar está aqui no ponto para um grande contrato da sua carreira, um jogador que andou sempre aqui por Portugal, portanto nunca teve aquela oportunidade de um grande contrato. Vitória sem grande sucesso, é no Nacional que encontra realmente a continuidade, e depois no Gil Vicente tem se calhar o seu melhor ano. Dito isto, vamos ver o que é que vai acontecer. Eu acho que aos 28 anos certamente que o Luís Esteves também olha um bocadinho para a vertente financeira nesta fase, porque não haverá muito mais oportunidades de conseguir aqui um bom contrato, porque não sabemos se vai continuar a ter épocas tão boas. Certo é então, como eu disse, que fala-se aqui da possibilidade do PAOK, também clubes árabes. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui com o Luís Esteves, um dos jogadores que certamente, quem viu a Primeira Liga, quem acompanhou a Primeira Liga, foi dos mais destacados. E jogou quase todos os jogos, 33 jogos, 2.765 minutos. Bem, e muitas vezes até 90 minutos. Eu ia dizer que se calhar não é um jogador que faz muitas vezes 90 minutos, estou aqui a ver. Pelo menos nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos, 4 deles fez 90 minutos. Também é verdade que a equipa só ganhou um jogo, mas é o que é, certamente não foi por causa dele. Bem, vamos lá para fora, vamos falar de outro médio português. Este pode custar um bocadinho mais que o Luís Esteves. Falamos do Mateus Fernandes. Não é novidade que o West Ham desceu de divisão e que o Mateus Fernandes foi uma das revelações do West Ham e da Premier League. Já o tinha sido no ano passado, na realidade, ao serviço do Southampton, mas este ano realmente no West Ham foi uma das figuras, chegou até à seleção, até era um dos possíveis nomes, até era, ele não foi convocado para o Mundial, pois não, eu agora estou na dúvida, eu acho que não foi, bem, não interessa, se foi, não interessa, agora estou mesmo na dúvida se ele foi chamado ou não, deixa-me ver, deixa-me só confirmar aqui. Olha, está nos nomeados para Jovem do Ano. Eu acho que ele não foi convocado. Mas pronto. É uma das boas revelações do futebol português. 21 anos, está aí na calha certamente. Eu diria que o Mateus Fernandes, mais ano menos ano, vai ser presença assídua na seleção, na minha opinião. Vamos ver, é em que clube. E porquê? Porque hoje a imprensa espanhola avança a possibilidade do Real Madrid de, vamos assumir, José Mourinho e Florentino Pérez avançarem para a contratação do Mateus Fernandes. Para já, o valor que está a ser apontado são 80 milhões de euros como valor que o West Ham quer para ter o jogador. Eu diria que não será muito provável que alguém vá pagar os 80 milhões de euros, portanto acho que a coisa pode-se fazer por um valor mais baixo, mas dito isto, é o que é, meus amigos. Se realmente não é fácil contratar os jogadores,
não é fácil contratar jogadores aos clubes ingleses, porque mesmo estando na segunda liga, ou tendo descido para a segunda liga, são clubes todos com muito dinheiro. O West Ham, que é também treinado por um português, já estabeleceu, portanto não vende por menos de 80 milhões de euros. Vamos ver o que é que vai aqui acontecer. O Mateus, agora já vim aqui confirmar, porque estava mesmo na dúvida, não foi convocado para o Europeu, desculpem lá. Curiosamente, estou a ver aqui uma lista onde tem o Samu como defesa. Portanto, esta lista parece muito bem feita, sim senhor. Parabéns aqui a quem fez esta lista. Mateus Fernandes, então, pode ser uma das pedras a agitar o mercado, porque não é só o Real Madrid que se fala, tem-se falado aqui também de outros clubes. Ele este ano ao serviço do West Ham, 38 jogos, 4 golos, 4 assistências. Obviamente toda a gente sabe, o clube que se tem falado, Manchester United, é um dos nomes que tem sido apontado como estando interessado no Mateus Fernandes, mas não será o único, não tenho dúvidas nenhumas que é uma das... é um dos jogadores que certamente muitos clubes estão atentos, porque tem 21 anos, desce à segunda divisão, está aí na calha para eventualmente ser contratado. Estes dois que vamos terminar são dois jogadores um bocadinho mais veteranos. O primeiro é o Anthony Lopes, que durante tantos anos fez parte dos grupos da Seleção Nacional, campeão europeu, não é? Campeão europeu, era o suplente do Rui Patrício, vai trocar de clube em França. Ele que durante mais de uma década, não é? Assim, durante quase 2 décadas pertenceu aos quadros do Lyon, foi titular do Lyon durante muitos anos, teve anos de grande luxo ao serviço do Lyon, depois perdeu a titularidade e rumou ao Nantes na meio da temporada 24-25. Este ano foi titular do Nantes, mas ao que tudo indica não vai continuar na equipa francesa, e também não podemos esquecer que o Nantes desceu de divisão. O Anthony Lopes, ao que tudo indica, vai rumar ao Angers a custo zero, ou Angers, vai rumar então a um novo clube em França, ele que já está veterano, já está com 35 anos, e poderá então encontrar o seu terceiro clube em França, e ao que tudo indica será a custo zero. Como eu disse, esta temporada fez 33 jogos no total, sofreu 53 golos, mas está quase 2 golos por jogo. Estou a exagerar um bocadinho, mas dá muito golo por jogo. Eles desceram, mas ainda aparece aqui um jogo, que engraçado. Coitado do Nantes. Porra, desceram bem. O Betis só fez 17 pontos, o Nantes só fez 23, ficaram a 9 do Nice, que esteve no playoff. Minha Nossa Senhora, que época desastrosa aqui para o Nantes, um dos históricos do futebol francês. E o Anthony Lopes então vai rumar ao Angers a custo zero. Outro, para fecharmos, Andy Robertson, outro histórico, neste caso histórico do Liverpool, ao final de mais de 10 temporadas, ou mesmo 10 temporadas, já foi oficializado como jogador do Tottenham. Já tínhamos falado disto aqui, já tinha sido dado como certo, agora é mesmo oficial, carimbado. O Andy Robertson deixou o Liverpool e rumou ao Tottenham. Exatamente, já foi oficializado. Custo zero. Eu já tinha falado disto, não é? O Tottenham já tinha tentado contratar o Robertson no mercado de janeiro, mas o Liverpool depois acabou ali, uma outra questão, acabou por não libertar, preferiram mantê-lo, e agora sai a custo zero. Portanto, o Liverpool perde o Alexander-Arnold a custo zero, perde o Robertson a custo zero, vai perder o Konaté a custo zero, Salah, cheira mesmo a fim de ciclo. Vamos ver o que é que vai acontecer ali no Liverpool. Bem, meus amigos, vamos embora. Voltaremos amanhã, no fim de semana. O Mundial está aí à porta. Amanhã é o jogo da seleção também, não podemos esquecer isso. No que diz respeito a mercado, embalamos até setembro, já sabem, subscrevam. O meu nome é Igor Gonçalves e voltaremos amanhã.